Shalom, graça e paz, amados. Tava dando um probleminha aqui, né, pra gente entrar aí, mas graças a Deus conseguimos. Shalom, Deus abençoe. Raíssa, Cavalcante, Mari, Deus abençoe, minha filha, Joeline. Eita, hoje o negócio vai ser bom, viu? Graça e paz, Tiago. Hoje vai ser bom, porque o negócio hoje pra gente entrar aqui deu um maior problema. Dificuldade aí, querido Rizon, nosso presbítero Rizonaldo, sejam bem-vindos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma noite de estarmos em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nossa querida irmã Carmélia, seja bem-vinda. Olha aí, nossa querida Pastor Júnior. Amanhã nós estamos chegando aí para comer o feijão. Feijãozinho verde aí. Galinha caipira. Eita, o negócio aí tá bom, viu? Querido Mateus, lá de Caicó. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe você, toda a sua família, sua geração. Que Deus te abençoe, né? Amados, vamos ganhar tempo, porque hoje é a nossa irmã que vai estar na responsável de ministrar, né? A nossa querida discípula, M12 Carol, e Deus vai usar ela tremendamente. Carmélia, minha filha, depois ensina o pastor a Vera a entrar, que ela... Saudade também de você, viu, Sandrinha? Ensina a pastora a entrar, que ela disse que às vezes quer participar da live e não sabe conectar no Instagram, né? Então você pode ajudar isso aí. Amados, ó, vamos lá, vamos patrocinar essa live. Você vai estar apertando aí nos coraçãozinhos e você vai estar mandando um aviãozinho aí para que possamos, para que o Instagram entenda que nós estamos aqui, tá certo? Que ele só vai entender se fizermos isso. Na hora que você começar a apertar no coraçãozinho aí, ele vai entendendo e vai abrindo e vai mostrando a quantidade real mesmo que está participando na nossa live. Eles vão promovendo, não é isso? Então vamos lá, vamos convidar a nossa discípula Carol. Ela vai ministrar a palavra de Deus aqui. Eita, Deus bom e maravilhoso, culto abençoado hoje, culto de Shabat, muito abençoado, não é isso? Shalom, Carolzinha. Olha, Shalom! esse, esse carreiro aí, hein? Deu certo, demorou aqui, mas deu certo. Então quase que a gente não entrava hoje, rapaz. Misericórdia. Misericórdia! Shalom, minha filha. Agora é com Pode você. começar? Pode começar. Então, graça e paz, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Desde já eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, quero agradecer a Deus por mais esse privilégio de poder estar aqui para falar algo da parte do Senhor. Então, hoje eu queria falar algo que Deus tocou no meu coração, desde o dia que o Senhor me fez o convite. Eu fui ministrada uma semana inteira e eu tenho certeza que, assim como Deus ele falou ao meu entendimento, o nosso chamado, aquilo que Deus ele determinou para que a gente realizasse aqui na Terra. Glória a Deus. Nós temos um propósito e precisamos ter consciência daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Depois de tudo isso que a gente está enfrentando, né? Agora, graças a Deus, a gente está vendo que, em nome de Jesus, esse mal, essa pandemia vai embora. Mas depois de tudo isso que passou, né, que a gente está enfrentando, a gente precisa saber quem somos nós no reino de Deus. Olha, se esse tempo todinho a gente não conseguiu ter essa consciência de quem somos nós e o que Deus quer fazer na nossa vida, chegou o momento da gente mudar o nosso comportamento. Né? A gente sabe que isso é algo muito sério, porque quando a gente vive sem direção, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe de onde vem. E quando acontece coisas como essa que aconteceu,
essa pandemia, que é um dos exemplos, a gente fica meio desnorteado, sem saber quem somos, o que realmente Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Então, eu queria ler aqui em Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 ao 14, que diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Ainda em Marcos, no capítulo 16, e versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus, ele chama, ele discipula e ele envia. Agora, o maior problema que assim, que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite é que muitos têm paralisado no discipulado. Não têm tomado posse da sua vocação, daquilo que Deus ele determinou para nossas vidas. A gente sabe que o processo de discipulado, as lutas que a gente enfrenta diariamente, eles têm um propósito, né? Que é fazer em nós, gerar em nós uma transformação na nossa mente, na nossa visão e no nosso comportamento. Então, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa tomar posse daquilo que Deus determinou para que eu e você, né, para que nós realizássemos aqui na Terra. A gente precisa ter essa consciência que há uma obra a ser feita e essa obra é feita através de nós. Como homens e mulheres de Deus, a gente precisa se levantar em prol dessa obra, nos mover em prol dessa realização. O inimigo, ele sempre quer, de uma forma ou de outra, nos colocar no lugar de derrotado que ele mesmo ocupa. Sabe? Quando a gente recebe a oportunidade para fazer algo no reino de Deus, e a gente diz que não pode, a gente diz que não consegue, a gente diz que não é capaz, né? O inimigo, ele quer que a gente tenha, vamos dizer isso como verdade. Ah, você não serve para o reino. Ah, você não sabe falar. Ah, fala melhor do que você. B faz melhor do que você. Ele quer nos colocar nesse lugar de derrotado que ele mesmo ocupa. Então, é necessário, é importante que eu e você, a gente tenha essa consciência de quem é que somos nós no reino. Quem é que diz que eu sou no reino? Será que eu tenho essa convicção? Se alguém me perguntar hoje, Carol, quem é você no reino? Eu saberia responder? E a palavra do Senhor Jesus, ela me chamou muito a atenção lá em 1 Pedro, porque fala quem somos nós e qual é o nosso propósito. Então, lá em 1 Pedro 2,9, vai dizer que nós somos, olha quem é você no reino de Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí qual é o seu propósito aqui na terra? Anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma vocação e nós precisamos tomar posse dessa vocação. Não é quem diz que eu sou. A palavra do Senhor diz que eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, eu sou o povo adquirido, eu sou a nação santa. Eu preciso ter consciência disso, porque não é aquilo que eu penso que determina quem eu sou. Às vezes a gente até, apóstolo, tem essa consciência, sabe? De dizer, não, eu li na Bíblia que eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real, mas não é isso que a nossa boca fala. E nós somos aquilo que nós dizemos. Muitas das vezes a gente tem isso no nosso inconsciente, dizendo, não, eu sei quem eu sou no reino, eu sou a geração que o Senhor escolheu, eu sou povo adquirido, eu sou anunciante da palavra do Senhor, mas quando a gente abre a nossa boca, não é isso que a gente profere, sabe? Não é essa realidade que a gente vive. Então a gente precisa mudar de fase, vamos dizer assim. A grande questão aqui é que muitos querem viver em um discipulado eterno, sabe? Não querem avançar para o ID, não querem fazer algo em prol do reino. Quer sempre viver passando pela aprovação. Você diz, Carol, tem gente que quer viver na aprovação? Tem. Porque muitas das vezes a gente passa anos e anos numa luta que não se acaba nunca e a gente fica perguntando, meu Deus, isso não tem fim? A gente sabe que a gente só passa na prova se a gente aprender alguma coisa. Então, se a gente ainda não passou de fase é porque não aprendemos. E nós precisamos ter essa consciência que a gente não é para viver num eterno discipulado. Eu não estou dizendo que as lutas vão se cessar. Não.
tudo aquilo que eu e você passa é para que a gente possa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ei, chega de contar o que A viveu, a experiência de B. Chegou a hora de você abrir a sua boca e contar as suas experiências, aquilo que Jesus fez através da sua vida. E o povo de Deus parece que paralisou nisso, sabe? O povo de Deus parece que, não, eu não acredito naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Ah, é porque eu não sei, eu não consigo. E lá em Êxodo, se eu estiver falando rápido, os irmãos podem dizer, porque às vezes eu acho que eu falo muito rápido. Mas, em nome de Jesus, eu sei que os irmãos vão estar recebendo do Senhor. Lá em Êxodo 31, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. A palavra do Senhor, aqui onde a gente acabou de ler, nos mostra que Deus, ele chama e ele capacita. Agora é porque às vezes a gente quer ser autossuficiente. Eu sei fazer, sabe? É de mim, eu tenho a melhor oratória, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Aquilo que a gente faz em prol do reino é porque Deus nos capacitou. E essa capacitação independe das nossas habilidades, dos nossos talentos, dos nossos dons. O Senhor faz é pela misericórdia dele. Não é porque mereçamos, não é porque a gente sabe, não. A capacitação de Deus em nossa vida para que a gente faça o ID do Senhor, como eu falei aqui, independe dos nossos dons, das nossas habilidades e dos nossos talentos. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos entregou, confiando que é Ele quem nos capacita. Não é de nós mesmos, não é do nosso saber, não é porque A falou, porque C falou, não. É porque Deus disse que você é a geração eleita, que você é o sacerdócio real, que você é o povo santo e adquirido. Você sabe quem é você no reino de Deus? Irmãos, eu não estou dizendo isso aqui para que vocês fiquem se sentindo mal, tipo, ai meu Deus, eu sou crente, não sei quem eu sou no reino de Deus. Não, eu estou dizendo isso aqui da parte de Deus como uma motivação para você, dizendo, ainda está em tempo de você mudar o seu comportamento, ainda está em tempo de você fazer tudo novo. Ei, agora que passou, vamos dizer assim, que está passando essa pandemia, agora que a gente está podendo ir para a casa do Senhor, era para ser tudo diferente. Pelo menos na minha vida, eu falo por mim, eu tenho visto coisas, irmão, que eu digo, meu Deus, como é que numa pandemia o Senhor está fazendo isso por mim? Eu estou realizando isso, parece que eu estou na casa do Senhor, parece que é tudo novo, sabe? É algo assim extraordinário. E eu não falo isso para vocês como para dizer, meu Deus, Carol, não. É porque eu fui ministrada nisso, para me falar algo para vocês não sabem o leão que eu enfrento. As pessoas, às vezes, quando eu vou dizer isso para as pessoas dizem, mulher que conversa, que tu fala bem demais, que tu faz isso, que tu faz aquilo. Mas, assim, só eu sei o conflito que eu passo para poder estar aqui. Só que eu entendi que eu tenho um propósito. E quando eu sei qual é o meu propósito, quando eu sei para que o Senhor Jesus me chamou, não é o discurso de não é a circunstância, não é a crise, não é uma pandemia que vai me parar, não. Ei, o medo vem, porque é uma emoção nossa. A gente precisa aprender a conviver com o medo. Mas eu quero dizer a você que você tem um Deus que ele coloca por terra todo o medo excessivo. Eu digo isso porque ele fez na minha vida. E eu não sou diferente de vocês, nem vocês é diferente de mim. Eu não sirvo ao Deus A e você é o Deus B. A gente serve ao mesmo Deus. Aí você pode me perguntar, Carol, e por que na vida de A Deus faz coisas extraordinárias na minha vida, Deus não faz? Porque falta você buscar como A busca. Falta isso. Ei, o nível de intimidade com Deus o meu nível de intimidade com Deus é medido pelo quanto eu busco a Ele. Às vezes a gente não faz nada em prol do reino e quer ser cheio. Às vezes a gente não faz nada em prol do reino e fica questionando por que tem vitória e eu não tenho. Porque você precisa se movimentar. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Por muitas vezes na minha vida eu me questionei. Às vezes quando eu era mais nova eu dizia à minha mãe, eu não vou mais para a oração tal, porque quando eu chego lá Deus sempre diz que eu estou errada. Eu tenho que mudar um negócio sempre. Então eu não vou mais não. Mas eu entendi que Deus estava dizendo, minha filha, mude o seu comportamento porque eu quero fazer algo na sua vida. Ainda que você se ache que você não sabe. Porque na realidade eu não sei. Ei, hoje, quanto mais a live demorava para acontecer, eu ficava, Jesus, chega aqui, misericórdia, me ajude. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para falar isso a você. Eu sou igual a você, nós somos iguais. Aquele que nos chamou é um só Deus. Mas o que determina o nosso nível de intimidade com Deus é o quanto eu estou disposto a me aproximar dele.
Não é aquilo que eu penso, não, é aquilo que eu falo. É aquilo que minhas ações mostram. E a palavra do Senhor, ela nos faz lembrar do povo de Israel. Ei, era uma geração de escravo que Deus transformou no exército mais temido de toda a terra. Você consegue imaginar que quando Deus chama, ele capacita? Ei, era uma geração de escravos. Eles não tinham noção do que é ser, do que é ser liberto para batalhar, para pelejar. Só que o Senhor disse, eu tirei você do Egito para que você peleje em busca da terra prometida. Deus podia ter feito assim, tira você do Egito para que é a terra prometida. Mas Deus não fez isso. Deus diz, ei, o meu reino é tomado à força, então se movimente. Faça alguma coisa. Eu e você precisamos fazer isso, meus irmãos. Assim como Deus fez na vida do povo de Israel, Ele há de fazer na nossa vida. Agora, o que determina isso é o que eu e você falamos e fazemos em prol do reino de Deus. Lá em Números 13, 30... a palavra do Senhor vai falar que Deus manda que Moisés escolha 12 espias para espiar a terra de Canaã. E Moisés vai lá e escolhe. E quando aqueles espias vêm, né, 10 começa a questionar, dizendo, não, a terra verdadeiramente mana leite e mel, mas lá tem uma terra de gigante, a gente não pode conseguir, não vai dar certo. Tudo isso eles falando em meio do povo. Só que se levantou um que tinha visão de reino, se levantou um que tinha visão de Deus, chamado Caleb, e disse, ei, se Deus nos prometeu, nós somos capazes de realizar. Caleb sabia quem ele era no reino. E por Caleb saber quem ele era no reino, isso gerou em Caleb uma visão. Caleb não tinha conquistado ainda, mas Caleb disse, se Deus me deu, é meu. E o que você tem feito em prol ao reino do Senhor? Sabe por que muitos desistem do reino de Deus? Sabe, apóstolo, porque muitos no meio dessa pandemia não têm conseguido chegar até a casa do Senhor, têm enfrentado grandes batalhas, porque nós enfrentamos, mas o que determina a nossa vitória é o nosso nível de intimidade com Deus. Mas sabe por que muitos desistem, meu apóstolo, do reino de Deus? Porque eles não têm consciência de quem são eles no reino de Deus. Ei, se eu sei quem eu sou no reino de Deus, se eu sei quem é o Deus que me chamou, que foi aquele que criou o mundo, que criou tudo, não é uma pandemia, não é a crise, não é palavras malditas, não é a falta de fé do povo que vai me paralisar, não. Caleb sabia quem ele era no reino de Deus. Era 10 contra Caleb e Josué. Não era 1 nem 2, 10. Porque aquele que nos prometeu nos fará capazes de conquistar. E quem é você no reino dos céus? Você consegue descrever quem é você? Ei, na casa do Senhor, a gente tem visto que o povo de Deus são os telespectadores. Vão para o culto para ficar na plateia. Ai, meu Deus, o que determina a minha salvação é eu sentar no banco da igreja para assistir o culto. Isso é mentira de Satanás. O que determina a tua salvação é o que você faz em prol do reino dos céus. Aí o povo está na casa do Senhor como os telespectadores, só que o evangelho de Cristo não é entretenimento. O evangelho de Cristo é cruz e você tem uma responsabilidade. Então o seu chamado é de sua responsabilidade. Faça algo em prol daquilo que Deus determinou que você faça. Não despreze o que Deus lhe deu, porque se você desprezar, você vai perder. Esaú desprezou e perdeu. E quando ele quis voltar atrás, não teve mais condições. Sabe por quê? Porque tem coisas concernentes ao reino espiritual que não tem mais volta. E nós precisamos ter consciência disso. Porque às vezes a gente acha que está vivendo, sabe, num mundo de mil maravilhas, que, menina, só em dizer que é crente já tem garantia de salvação. É não. É um processo que eu e você tem que se movimentar em prol dele. Aleluia. Essas verdades precisam estar aqui, ó, gravadas no nosso coração. E, meus irmãos, isso é tão certo que o Senhor, que Deus, ele diz a Moisés que vai destruir o povo por causa da incredulidade do povo. A palavra do Senhor diz lá em Números, no 14, o versículo 23, Deus diz assim, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende que quando Deus nos promete algo, é da nossa responsabilidade a realização. Às vezes a gente quer culpar a Deus. Senhor, mas o Senhor me prometeu, faça. Ei, o Senhor te prometeu, então você é responsável pelo cumprimento. As promessas de Deus na nossa vida é uma semente. Se você não rega, se você não cuida, ele não tem a obrigação de cumprir. E foi isso que Deus fez aqui. Deus disse, eu prometi a Israel, eles me desprezaram, então eu não vou cumprir.
Mas ele cumpriu na vida de Caleb porque Caleb perseverou. Caleb tem um espírito diferente. E esse mesmo espírito tem que estar na minha e na tua vida. Nós precisamos exercer aquilo que Deus determinou para nós. Nós precisamos ter visão de reino. E o quão lindo que é isso, apóstolo, é que foi Caleb que perseverou. Só que o Senhor disse, Caleb, tu entra, mas a tua geração entra também. Sabe o que a gente aprende com isso? Que eu faço em prol do reino, mas os que são meus recebem juntamente comigo. A gente precisa ter essas verdades fixadas aqui, ó, no nosso coração. Que a gente trabalhe em prol do reino e o Senhor Jesus faz na nossa vida aquilo que a gente não pode realizar. Agora, quando estiver faltando um pouquinho de tempo, apóstolo, me fale, pelo amor de Deus. Pode ir. Agora, amém. Sabe qual é a diferença? Oh, glória a Deus. Sabe qual é a diferença entre nós e o povo do Antigo Testamento? É que eles, quando recebiam uma ordenança do Senhor, eles se sentiam incapazes porque diziam, meu Deus, foi Deus que me comissionou essa obra, então eu não posso fazer, eu não tenho condição de realizar. Mas quando o Senhor dizia, ei, eu estou com você, vamos lá, faça. Eles iam lá e faziam com amor e temor. Nós não. Quando Deus diz assim, ei, eu tenho algo para fazer na tua vida, vou te fazer ganhadores de alma, vou te fazer pregador, levita, sabe o que a gente diz? Ah, Deus me prometeu, então no tempo de Deus vai ser cumprido. A gente diz isso como uma desculpa para não orar, para não se dedicar à palavra de Deus, para não ter intimidade com o Senhor. A gente diz, não, Deus me prometeu, mas no tempo de Deus vai se cumprir. Mas, Deus nos promete uma casa. Deus nos promete um casamento. A gente está lá em oração, em perseverança, jejum. É na igreja de manhã, de tarde e de noite, porque tem que se cumprir. E se demorar, é porque Deus está tardando. A gente exerce uma fé egoísta. A fé do povo de Israel era uma fé egoísta. Só queriam saber do Senhor quando estavam precisando deles. Porque no momento que eles se viam na bonança, eles procuravam qualquer coisa para que eles adorassem. Era uma fé totalmente egoísta. Uma fé de eu quero, Senhor, receber de ti, mas eu não quero te dar nada em troca. É essa fé que o povo de Israel exercia. E é essa fé que a gente tem visto dentro da casa do Senhor. Porque no momento que nós estamos vivendo, é tipo assim, sabe, a gente tá preso numa gaiola e fez tão livre, a gente correr para dentro da casa do Senhor e, meu Deus, a minha libertação chegou. Mas a gente não tem visto isso no meio do povo de Deus. Eu sei que a gente precisa tomar os cuidados necessários. Claro que a gente precisa tomar. Mas, sabe, a gente precisa também ter consciência de que nossa alma necessita da presença de Deus. E não tem como sentir presença de Deus se a gente não busca. Não tem como. Isso é mentira do inimigo para nos ver no lugar derrotado. Porque quando eu sei que eu sou no reino, eu me movimento em prol daquilo que eu sei que eu sou. E eu sei qual é o meu propósito. Então essa é a diferença entre o povo do Antigo Testamento e nós. Eles, quando recebiam o chamado, eles iam lá com temor e amor. Nós não. A gente se dedica a receber de Deus as coisas terrenas, mas a gente não se dedica a receber de Deus as coisas espirituais. E nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos se levantar e tomar posse da nossa vocação. Porque a gente não pode ser, meu apóstolo, como a água do mar, que é agitada e levada pelo vento, ó, de uma ponta para outra, não sabe de onde vem, não sabe onde vai. A gente não pode ser isso. A palavra do Senhor diz lá em João 14:12, que Jesus diz assim, ei, eu vou para o Pai, mas coisas maiores vocês realizarão. E onde estão essas coisas? O que eu e você tem feito em prol dessas coisas? É uma palavra dura, mas é uma palavra de desperte, acorde. Chegou o tempo de você tomar uma atitude em relação ao seu propósito. Porque senão você vai viver, sabe como? Amargurado, depressivo, sem saber quem é você, sentindo um vazio enorme, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque não tem propósito. Como eu falei aqui, se eu sei que eu sou no reino, eu sei para onde eu me movimento. Se eu sei que eu sou no reino, eu sei que se Deus o livre eu pegar uma doença dessa, é difícil a gente ter essa certeza, é difícil. Mas eu sei que se eu pegar, e Deus o livre, que ninguém quer morrer, e eu morrer, eu sei para onde eu vou. Eu sei que tem medo, a gente fica com medo, com receio, eu sou um ser humano, gente. Mas aí eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? O povo de Deus, eles não eram, gente, eu quero que vocês entendam que eles não eram um exército, eles eram escravos, mas eles foram. Aqueles que tinham compromisso, vencer as maiores batalhas. Vocês acham que eles não sentiram medo de morrer? Vocês acham que ele em frente à guerra, vocês acham que foi tipo bonança assim para ele, vamos lá, vamos lutar. Ei,
Eles eram como nós somos. Eles sentiam medo também, mas eles sabiam em quem eles confiavam. Eles sabiam quem era eles no reino de Deus. E nós precisamos aprender a exercer a nossa fé. Uma fé consciente. Eu sei quem foi que me chamou e eu sei para onde eu vou. Independente da situação. Lá em Lucas 12, 35, 38, a palavra do Senhor diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurado aqueles servos, escute só, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Mas sabe o que acontece, meu apóstolo? É que a gente diz assim, se você me visse antigamente eu evangelizava, antigamente eu orava, antigamente eu tinha uma vida de jejum e oração, antigamente eu saía pregando a palavra de Deus, mas hoje, sabe, eu esfriei. E se Jesus voltar hoje? Ele te encontra vigiando? Ele te encontra servindo? Ou você vai dizer assim, não, Jesus, lembre de antigamente, porque agora eu dei uma esfriadinha, então, Senhor, lembre de antigamente. É isso que nós vamos dizer ao Senhor? O Senhor diz que bem-aventurado são os servos, que quando o Senhor chegar, ele os encontrar vigiando. Então não tenha isso como desculpa. Para dizer, não, eu já fiz no passado. Você tem que prosseguir e não retroceder. Eu já fiz no passado, então faça melhor agora no seu presente, no seu futuro. Seja melhor. Como você nunca foi. Porque é isso que difere aqueles que servem ao Senhor e os que não servem. Os que não servem, desistem. Os que servem, prosseguem até o fim. Os que servem, vão adiante. Ei, no diálogo, só para me finalizar aqui, no diálogo entre Jesus e Pedro, o interessante, lá em João 21, eu vou ler aqui para vocês. Lá em João 21, no diálogo de Pedro com Jesus, Jesus diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo a Pedro? Pedro, você me ama? Demonstre. Pedro, você me ama? Faça alguma coisa em prol do meu reino. Pedro, você me ama? Aprenda a servir. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, se tu me ama, então faz alguma coisa. Apacenta os meus cordeiros, se movimenta, Pedro. E você sabe quem se tornou Pedro? Eu vou dizer a você quem se tornou Pedro. Lá em Atos 5, do 27 ao 32, a palavra do Senhor diz assim: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro, olha só, e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas. Você está vendo o seu propósito? E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Aqui a gente vê, sabe o quê? Você nota a diferença entre Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo de morrer, e Pedro, que agora está disposto a morrer pelo nome de Jesus. Você vê a transformação na mente, na visão e no comportamento de Pedro. Repetindo mais uma vez, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes por medo de morrer, agora estava disposto a morrer pelo nome de Jesus. E para mim finalizar, eu quero fazer essa pergunta a você. A mesma pergunta que Jesus fez a Pedro. E você responde daí de onde você está. Você ama ao Senhor Jesus e a obra dele? Você tem consciência de que você ama ao Senhor Jesus e a obra dele, a obra que ele te entregou? Então demonstre. Se você tem consciência disso, se você está dizendo aí da sua casa, eu amo ao Senhor Jesus, eu amo a obra que ele me entregou, então demonstre. Aprenda a servir. Você não é plateia. Você é aquele que o Senhor Jesus chamou por geração eleita, por povo santo, adquirido, comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Se levante, mude o seu comportamento e aprenda a servir. Se você ama o Senhor Jesus, demonstre. E eu agradeço a oportunidade, meu apóstolo. Amém. Ainda tem tempo, viu? Palavra poderosa. Meu Deus. Palavra poderosa. Glória a Jesus. Amém, minha filha. Deus continue te abençoando, sendo essa mulher de honra, viu? Deus abençoe a tua vida. Amém. Vocês aí, tá vendo aí? A mulher aí é forte. Essa daí é advogada, a Carol, que eu sempre falo aí. Olha a carinha dela aí, carinha de anjo aí, mas não juro, meu amigo. Você precisa contratar essa mulher quando você tiver uma causa. Aí pode procurar ela, que ela é boa, viu? Você vê aí que ela é usada por Deus e nesse momento também Deus dá a palavra de sabedoria para ela lutar em favor de você. Carolzinha, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Carol é a líder da rede Kids da nossa igreja, né? Enquanto você estava ministrando aqui, Deus estava ministrando no meu coração e que teve um tempo que a apóstola Leila, ela cuidava das crianças, não estou desprezando aqui as crianças, mas o potencial que você tem, né? Potencial, você tem feito um trabalho muito lindo com as nossas crianças, é a base. Nós costumamos dizer que às vezes a gente valoriza as crianças, mas as crianças elas são a base da igreja, é o futuro, né? Você deve ter passado por onde você está cuidando de criança, pela salinha, né, pela tia, lhe orientando, ministrando. E olha aí você sendo uma mulher de Deus, cheia de palavra de Deus, palavra de vida. Que palavra linda, como é bom lhe ouvir, Carolzinha. Eu sou um dos seus admiradores, gosto muito quando você está ministrando a palavra de Deus, porque Deus tem te dado uma sabedoria muito abençoada. Então, obrigado mesmo, que Deus abençoe você, viu? E se domingo... Amém, eu que agradeço. Olha, se domingo eu não tiver na igreja, eu vou colocar você para ministrar, viu? Tá certo. É o último domingo Muito agora. obrigada, apóstolo. Nada, minha filha. Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom. Amém. Olha aí, nossa querida irmã Carol, linda, minha sobrinha, casada com meu sobrinho Clênio. E eu fico feliz, né, de ver essa juventude aí, tão cheia de Deus, tão cheia da glória de Deus. Carol é uma referência para a nossa igreja, é uma referência para a nossa família, é uma referência para o nosso ministério, né? Quantas vezes ela não tem discipulado a minha filha? Olha, Carol é uma discipuladora da minha filha. Minha filha tem o maior carinho por Carol, tem o maior respeito por Carol. Né? Nas paranoias das adolescências, né? Da adolescência, Larissa sempre socorre a Carol. Né? Então, muito obrigado, Carol. Deus abençoe você que ouviu essa palavra tão poderosa, uma palavra tão cheia de Deus, uma palavra tão cheia de sabedoria. Né, irmãos? Então é isso. Hoje foi assim, essa luta todinha para a gente fazer a nossa live,
Mas glória a Deus, porque Deus tinha reservado essa palavra para você. E reservado essa palavra para mim, para todos nós aqui, para nós saber o quanto Deus nos ama. Não adianta a gente chegar, como o Carolzinha falou aí, a gente chegar no assento de uma igreja e dizer que está tudo bem. Deus não nos chamou para a gente ficar sentado em uma poltrona, sentado em uma cadeira da igreja, sentado em um banco da igreja. Deus nos chamou para que a gente criasse, evangelizasse, né? Que nos chamou para que nós fizéssemos o líder. E o que eu guardei aí foi quando Carol disse que tem muita gente que só quer estar no discipulado. Né? Nós pregamos que o evangelho tem 4 pilares. Tem o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Né? Ninguém quer ser enviado. Quando a gente convida você para ser enviado, né? Quando a gente convida alguém para ser enviado, as pessoas dizem assim, como ela falou aí, eu não estou preparado, deixa eu me preparar, deixe Deus falar comigo. Se ele nos chamou, já nos capacitou para que nós fizéssemos discípulo, como ela leu aí, né? A gente precisa fazer discípulo de Jesus. E como é que nós fazemos discípulo de Jesus? Nos se doando, né? Amanhã, logo cedo, eu estou viajando para Fernando Pedrosa para reabrir uma obra nossa, né? Mais uma igreja do MEP, né? E a gente tem que estar fazendo isso diante de todo esse problema que está no mundo, mas Deus está levantando pessoas que tenham coragem para fazer o ID de Jesus, pessoas que tenham coragem de dizer assim, eis-me aqui. Está aí Carol, né? Carol já ministrou, acho que faz uns 15 dias que ela ministrou um domingo na igreja, palavra poderosa, hoje ministrou uma palavra poderosa, e eu tenho certeza que se Deus ele começou uma boa obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar. Agora, primeiro, você tem que entender que você foi chamado. Se você foi chamado, você também foi escolhido. Meu querido pastor David, seja bem-vindo, nosso líder aí. Olha aí. Aí é o nosso líder do Jump. Meu amigo, aqui na Zona Norte, viu? Se prepara aí, porque o pré-congresso aí vai ser forte. Já estava sentando hoje à noite com o Felipe e com o Hudson, para a gente planejar aí, para depois passar para você o nosso planejamento, tá bom? Vamos sentar com você depois aí para a gente planejar bem direitinho isso aí. Deus abençoe a sua vida. Aí, amados, está terminando a nossa live. Eu quero agradecer a Deus por tua vida, pelo teu ministério. Nosso pastor David, ele ministrou quarta-feira uma palavra profética para a nossa juventude, né? E glória a Deus. Ontem foi o apóstolo Luiz e hoje foi Carol. Né? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, tua geração. Que este final de semana seja o melhor final de semana da tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia que o melhor de Deus é você. Não está por vir, não, porque já veio. É você. Levante sua cabeça. Ainda diante de todos os problemas, lembre-se que o teu Deus, ele está olhando para você neste momento e está dizendo assim, meu filho, eu te remi. Eu te amo. Então levanta a tua cabeça. Diante de todos os problemas, você é muito mais do que vencedor. Shalom, shalom. Deus abençoe toda a tua família, toda a tua casa. Que a mão do Senhor continue estendida sobre a tua vida.